Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam muito bem. A nossa videoaula de hoje, queridos, vai tratar a respeito dos tipos de verbos. Verbo é uma das classes gramaticais que nós já conhecemos, mas hoje queremos reforçar um pouco os tipos de verbos que existem em nossa língua, ok? Só para reforçarmos aqui, relembrarmos, verbos são palavras que expressam ação, estado, fenômenos, processos e etc. Quando falamos em verbos, geralmente nós lembramos que são aquelas palavras que expressam principalmente ação, não é isso? Mas expressa também estado, expressa também fenômenos, expressam outros processos. Olha esses exemplos que nós trouxemos aqui. Brinquei no parque. Qual é o verbo aqui nessa frase? Brincar. Olha aqui o verbo brincar, certo? Está expressando ação. Para uma pessoa, uma criança, principalmente brincar, ela precisa agir, não é isso? Brincar é sinônimo de ação. Olha esse outro verbo, corri até alcançar meu irmão. Qual é o verbo? Corri. O verbo correr, principalmente, né? Nós temos também aqui o verbo alcançar, certo? Então, correr até alcançar exige também ação, verbos que expressam ação. Choveu a noite toda. Qual é o verbo que nós temos aqui? O verbo chover, um verbo que expressa um fenômeno da natureza. Então, verbos sabemos. Palavras que expressam ação, fenômenos da natureza, estado, certo? Mudança de estado e etc, e etc. Mas vamos aqui, olha só. Nós temos alguns tipos de verbos. São conhecimentos que precisamos recapitular, vamos dizer assim, né? Relembrar. Olha só, nós temos os verbos regulares. Aqui são assuntos de matérias anteriores, mas como estamos nesse contexto ainda de relembrar assuntos, diagnosticar algumas deficiências, vamos dizer assim, de aprendizado, nós achamos importante reforçar aqui esse conteúdo, mas então nós temos os verbos regulares, certo? O que são verbos regulares? São verbos que, ao serem conjugados, não sofrem modificações em seu radical. Estão lembrados que é o radical de uma palavra? O radical é esse elemento, né, que traz o significado básico da palavra. Olha esse exemplo aqui, o verbo cantar. Qual é o radical aqui do verbo cantar? Cante. Cante. Certo? Então, essa partezinha, vamos dizer aqui, do verbo que não se altera ao conjugarmos é o que nós chamamos de radical. Os verbos regulares, eles não alteram o radical. São verbos que não costumam apresentar alterações em seu radical. É o que nós chamamos de verbos regulares. Olha, o verbo cantar, observem aqui, olha só. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Qual é a parte que nós temos aqui em comum em todas essas palavras aqui, em todas essas conjugações? Qual é o elemento em comum? Ou seja, aquele elemento que não muda. Qual é? C-A-N-T, ou seja, que é o radical da palavra. O radical da palavra, que nós chamamos de morfemas, certo? Que são elementos que trazem o significado básico, certo? E mínimo da palavra, que é o radical, tá bom? Então, aqui o radical da palavra cantar é cante. Nos verbos regulares, esse radical não altera. Nos verbos regulares, o radical permanece o mesmo em todas as conjugações, tá? Nos tempos, nos modos
em que eles são flexionados, o radical permanece o mesmo. Então, o que são verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que, ao serem conjugados, eles não sofrem alterações no seu radical. Ele apresenta um modelo padrão, certo? Em sua conjugação, ele não altera, ao contrário dos verbos irregulares, como o próprio nome já diz, são verbos que apresentam alterações em seu radical. Então, enquanto os verbos regulares, eles mantêm o radical, os verbos irregulares vão apresentar alterações e muitas vezes profundas em seu radical. Olha esse exemplo aqui, nós trouxemos o verbo pedir. Olha só, o verbo pedir. Eu peço, tu pedes. Dá para perceber claramente aqui a mudança no radical? Sim. Olha só, pedir. Qual é o radical? Pede. P-E-D. Quando eu conjugo esse verbo aqui na primeira pessoa do singular, eu peço. Olha, a gente já observa uma mudança aqui, olha. Da letra D, já altera para a letra C, certo? Pedir, peço. Aí aqui, a segunda pessoa do singular, pedes. Já volta aqui, olha, letra D. Então, esse verbo aqui a gente percebe que é um exemplo de verbo irregular, que é um verbo que apresenta modificações em seu radical. Ele altera o radical, ele não mantém o radical como os verbos regulares. O outro exemplo é o verbo ir. O verbo ir, ele é um exemplo clássico de verbo irregular, porque quando você observa esse verbo flexionado em todos os tempos, modos e pessoas, a gente vai ver alterações bem significativas no radical do verbo ir, tá bom? Olha só, o verbo ir, por exemplo, eu vou, ele foi, eu irei, certo? Então, a gente vê aqui que, de acordo com a mudança do tempo verbal, há mudança também no radical, certo? Então, ele não tem um radical aqui firme, permanente, mas é um radical que muda de acordo com as flexões, de acordo com a conjugação dos tempos, modos e pessoa, certo? Então, aqui nós temos verbos irregulares, verbos que alteram o seu radical. Além do verbo irregular, nós temos os verbos pronominais. Como o próprio nome já diz, os verbos pronominais são aqueles que são conjugados juntamente com o pronome oblíquo, certo? Esses pronomes oblíquo átono aqui, por exemplo, mi, ti, si, nos, vós e si. Então, os verbos pronominais, ao serem conjugados, eles vêm acompanhados de um pronome oblíquo. Olha só o exemplo aqui, o verbo arrepender. Ao conjugá-lo, o pronome oblíquo vai junto. Olha só, arrepender-se. Ele arrependeu-se. Nós arrependemos-nos. Eles arrependeram-se. Certo? Então, são verbos que são conjugados juntamente com o pronome átono. Certo? O pronome oblíquo átono. O verbo queixar-se. Ele queixou-se do produto. O verbo zangar, ele zangou-se por não gostar do presente, ele zangou-se. O verbo abster-se também é um verbo pronominal, porque ele exige o pronome oblíquo ao ser conjugado, certo? Então, esses verbos aqui, eles andam acompanhados desses pronomezinhos aqui, que nós chamamos de pronome oblíquo. Por isso que eles são chamados de verbos pronominais, ok? E temos também os verbos reflexivos, queridos, que são verbos que expressam ações praticadas sobre a própria pessoa, ou seja, quem faz também recebe a ação. Os verbos reflexivos, eles vão expressar a ação praticada, vamos dizer, pelo sujeito, certo? Ele expressa o sujeito que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. É por isso que ele é reflexivo, porque aqui ele pratica e ele sofre a ação, certo? Olha só.
A moça cortou-se com as próprias mãos. Quem é o sujeito aqui? Nós temos a moça, cortou-se, ou seja, ela cortou ela mesma, entendeu? Ela cortou-se com as próprias mãos. Então a gente percebe que o verbo, ele expressa essa ação, né, do sujeito praticar e sofrer ao mesmo tempo a ação. Olha o outro exemplo. Ele lavou-se antes de sair de casa. Quem é o sujeito? Ele lavou-se, no sentido de ter tomado banho, de ter lavado o corpo, enfim, certo? Então o sujeito ele pratica e ele sofre a ação ao mesmo tempo e o verbo revela isso, certo? Verbo reflexivo. Mais um exemplo, ela penteou-se de manhã. Quem é o sujeito aqui? Ela é o sujeito. Nós temos o verbo pentear, que é um verbo reflexivo e que vai expressar a ação dessa pessoa de pentear-se a si mesma, ou seja, pentear o seu próprio cabelo, certo? Então aqui nós temos mais um exemplo de verbo reflexivo, verbo que expressa a ação, certo? Que o sujeito pratica e sofre ao mesmo tempo. Tudo bem, amados? E aqui nós temos uma palavrinha de ânimo, uma palavra de motivação para cada um de nós que diz, olha, estude com afinco e em breve você colherá os melhores frutos deste seu esforço e dedicação, ok? Então persevere em seus estudos, queridos. Cuidado com as amizades daqueles que não querem o mesmo que você, tá bom? Perceber que tem amigos que não pensam no futuro e não se importam com seus estudos, afaste-se deles, tá bom? Persevere em seus estudos e em breve você irá colher os frutos, que é os objetivos que vocês têm para a vida de vocês, tá certo? Um beijo, tudo de bom para vocês. Não deixem de fazer a atividade logo em seguida. Tchau, tchau, até a próxima.